Voltamos com o programa Arquitetura e Design. Eu estou, Leandro Celistra, fazendo às vezes de Eleone Prestes aqui, né? Nervoso, mas eu acho que a coisa está saindo legal. Bom, agora eu tenho o prazer de conversar com o Jorge Piquet, que é diretor da Urbs Nova, que é uma agência de design social e inovação. E o papo vai ser muito bacana, porque a gente vai falar sobre Distrito Criativo, né? E o quarto distrito de Porto Alegre. Eu, particularmente, tenho um interesse e uma curiosidade muito grande, porque se ouve, eu acho que tu vai gostar de saber disso, se ouve muito falar sobre o Distrito Criativo. Então, bem-vindo, Jorge. Obrigado, Muitíssimo Leandro. obrigado. Parabéns pela estreia. Obrigado pelo convite teu e da Leone. E realmente, assim, o Distrito Criativo é uma coisa diferente, né? Ele começou mais ou menos no final de 2012. No início de 2013, eu comecei a fazer duas expedições, que a gente chamava de brincadeira, por essas zonas aqui do Floresta, do São Geraldo e tal. E eu tenho uma empresa, que é a Urbs Nova, que, como você disse, é uma agência de design social e inovação, e a gente desenvolve uma série de projetos. A maioria dos projetos são territoriais, tá? Quer dizer, ruas, bairros, às vezes cidades inteiras, inclusive, né? Se for uma cidade pequena do interior. Sim. E o que eu descobri, para minha surpresa, é que havia, principalmente, vocês vão ver em breve um mapa do Distrito Criativo para orientar. E principalmente nessa zona entre a Farrapos e a Cristóvão Colombo, uma concentração muito grande de artistas, pintores, atores, designers, arquitetos, mas também cafeterias, restaurantes, todos com muita qualidade, mas que estavam invisíveis para a cidade. Ah, legal. Então, em 2013, eu falei com cada um deles, no início eram uns 20, 30, hoje são mais de 100 locais. Nossa, já tem mais... Seriam umas 200 e 300 pessoas que estão envolvidas no projeto. E falei para eles o que eu pensava, como eu via o projeto, o conceito, que era de economia criativa principalmente, mas não só, economia do conhecimento e economia da experiência. E a partir da aceitação deles, a gente começou a criar o Distrito C, que é o Distrito Criativo de Porto Alegre. Existe uma série de termos, né, bem específicos. Tu falou agora, a economia, três temas, né? A gente está com um mapa ali na tela. Isso, aí tá? vocês podem ver. Eu coloquei o Parcão como referência, Independência, Moinhos, e vocês veem ali o Floresta e o São Geraldo. Então, é basicamente o bairro Floresta, o bairro São Geraldo, e entra um pouquinho no Moinhos de Vento e um pouquinho no Independência, tá? O Distrito Criativo, ele não tem limites fixos, porque eu não gosto da ideia, sabe? De dizer assim, dessa rua para cá é o Distrito Criativo e da rua para lá não interessa quem está lá. Não, não é assim. Quem diz o que é o Distrito Criativo e os seus limites são os participantes. Quer dizer, se tem qualidade, se tem coesão, se tem densidade, ali é Distrito Criativo. Tá. Jorge, existe uma curadoria disso? Sim e não. Tá, então me explica o sim e não. Não é um projeto... Vocês convidam as pessoas para fazer parte? Não é um projeto cultural no sentido assim... Qual é a filosofia do Distrito Criativo, tá? É que, na verdade, é empreendedorismo. Eu acho que essa é uma grande questão. Tá, né? É empreendedorismo. Então, a questão é o seguinte, a arte é importante, todos nós necessitamos da arte, mas os artistas precisam viver, ir no supermercado e fazer compras. Por favor, artistas, escutem isso que o Jorge falou, porque esse eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles de todos os artistas. Então, às vezes tem gente com muita qualidade, e a noção de economia criativa, o que foi no mundo? Foi assim, a partir desse núcleo de atores, músicos, dançarinos, pintores, escultores, que é quem trabalha com a arte no sentido mais puro, digamos assim, se percebe que esse valor simbólico, artístico, ele não está só nesse grupo de pessoas, mas ele está na arquitetura, ele está no design, ele está em uma série de outras coisas, nos antiquários. Então, se ampliou a noção de artes puras para economia criativa. E se percebeu que, na verdade, esse setor econômico é muito importante na sociedade, é um motor de desenvolvimento em muitos países, e a Inglaterra foi o primeiro país que se deu conta disso e começou no mundo inteiro um movimento de apoio à economia criativa, não só pelo seu valor intrínseco, humanístico, que é fundamental, mas também pelo seu valor econômico. Quer dizer, tem cidades que vivem da economia criativa. Então, Porto Alegre tem uma oportunidade em crescer nesse nível
através da economia criativa numa região da cidade muito pouco conhecida, como você sabe, Exato. que é essa região que forma o grande 4º distrito, que é uma região enorme de Porto Alegre, são mais de 1.000 hectares, é muito grande, coisa. né? E que era uma região extremamente importante no passado, né? Onde estava a indústria aqui. E nós temos ainda grandes prédios industriais que a gente vê abandonados e que causam insegurança na rua. Então, o que é economia criativa? É uma espécie de nova indústria que vem, uma indústria que não é poluidora, uma indústria que trabalha com símbolos e que, de repente, pode dar um novo ânimo econômico a toda essa região. Tá, e existe também uma questão da preservação do próprio patrimônio, né? Eu acho que isso é muito importante, Então, né? porque a arquitetura, em primeiro lugar, é a economia criativa. E essa arquitetura de qualidade que a gente tem nessa região, que é tanto a arquitetura residencial como a arquitetura fabril, isso é a nossa memória, a nossa história. Quer dizer, existem vários bairros de economia criativa pelo mundo, né? Em Miami tem, em Barcelona tem, etc. Mas a nossa visão não é ficar imitando coisas que existem por aí, mas buscando a nossa raiz, a nossa história, e a nossa história é a história do 4º distrito, com esses prédios industriais que têm que ser recuperados e utilizados para novas funções ligadas à economia criativa, do conhecimento e da experiência. E existe um treinamento para esses empreendedores, porque são empreendedores, na verdade. Pois é, né? como é que está isso? Mas não é, assim, tem projetos que são assim, né? Tá, mas porque eu vi, eu acho que foi no site, porque tinha duas perguntas, o que não é... às vezes eu faço isso. E eu achei legal isso, sabe? Porque eu acho que tu começando a dizer o que não é uma coisa, tu já evita uma série de equívocos, né? Então não é uma ação filantrópica, digamos assim, sabe? De ajudar os pobres artistas, coitados que estão ali. Sabe? E por que não é? Porque esses que estão no Distrito Criativo, que eles entram por convite, em todas as áreas, arquitetura, design, gastronomia, turismo, é gente com muita qualidade, entendeu? Então, eles, na verdade, não precisam de nenhuma ajuda desse tipo, assim, econômico, como, às vezes, umas populações desfavorecidas precisam. Eles precisam de visibilidade, eles precisam ser conhecidos e reconhecidos pela cidade como um valor da cidade. Tá. Então, eu trouxe também várias fotos de locais do Distrito Criativo, e a gente tem uma série, tem 5 escritórios de arquitetura. O Estúdio 1 trabalha especificamente com reabilitação de prédios antigos. Essa aqui é a Casa Frasca, que fica ali na Cristóvão Colombo. É um prédio super importante. Vocês podem ir mostrando todos os... Aqui a Casa Cultural Tony Petzl. Todos eles estão há muitos anos, são profissionais seríssimos. Star Produtora, pode ir indo que tem muita coisa. Olha, o ateliê do André Vezon. Eu olhei ali, tem vários amigos e conhecidos. Está a 1 quadra de onde nós estamos. A 1 quadra. E é um lugar que poderia estar em Nova York, tranquilamente. A Bárbara e o Moacir, que são artistas. Então, e a gente muito legal, PERC, que eles fazem um trabalho com sapatos muito legal. Também temos, assim, locais de shows, de bebida, de cerveja, não é? Confeitarias. Tudo isso está aqui perto. Tudo isso em Porto Alegre, né? Tudo aqui, e pertinho aqui no Floresta, tudo isso andável, caminhável, sabe? Galeria Hipotética, que está aqui pertíssimo também, sabe? É uma nova galeria. Super bacanas. Então, quer dizer, não tem como dizer assim, eu vou ajudar eles não precisam de ajuda. Na verdade, a pergunta de ajuda que eu fiz era numa questão de que nem tem... em termos de empreendedor... Cantina Família Facinho, que é um lugar que é ali maravilhoso, né? Ali na cervejaria, né? Isso. Olha, a gente olha isso, eu estava comentando com a Rafaela, tá, do Free Walk, lá antes de começar o programa, do quanto às vezes a gente não conhece a própria cidade. Exatamente. Né? E do quanto é importante isso. Eu vou confessar aqui sem menor constrangimento que muitos desses lugares eu não conheço. Mas ainda. É a reação das pessoas, né? É engraçado isso. E aí tu fica pensando assim, meu Deus, isso é na minha cidade, que eu amo, porque eu adoro Porto Alegre. Entende? Eu acho que é uma cidade que tem tudo, assim, vou dizer o óbvio. Porto Alegre tem tudo para ser uma grande cidade, apesar de ser uma cidade pequena. Exato. Né?
Então, a Orla agora, eu ainda não tive tempo de ir na Orla. Claro. A Bolsa de Arte, quer dizer, por favor, a Marga sabe? tem um trabalho de mais de 30 anos. É uma referência em artes plásticas. Nossa! A Marga é uma das 15 pessoas mais importantes em artes visuais no Brasil. No Brasil, sabe? a Marga participa da SP Art. Exatamente, vai a Dubai. Exato. Eles foram agora, eles têm agora uma galeria também em São Paulo, na Vila Mariana. Exatamente. E tudo isso, quer dizer, o que eu acho assim, o que é o Distrito Criativo? É dar uma cara para tudo isso, na verdade, e criar uma rede entre eles, porque todos eles trabalham, mas trabalham de uma forma muito isolada às vezes. Está aparecendo aí a revista Distrito C, que eu com uma edição aqui. dei de presente aqui para vocês também. Essa tem para a Eleone também. Tem para a Eleone também. Aqui algumas fotos do grupo quando se reúne, porque é isso que eu queria falar. Ali a Roseli, que eu conheço, uma super artista, tem um desenho faz maravilhoso. Parte. Todos eles são pessoas fantásticas individualmente, né? Então, qual é a ideia? É formar uma rede e a partir dessa rede a gente desenvolve uma série de ações. Às vezes são ações... isso aqui é um evento que é o Walking Gallery Porto Alegre e Barcelona, que a gente fez, ligando Porto Alegre e Barcelona, artistas levando suas obras de arte pelas ruas da cidade. Eu quero participar desse troço. A gente fez de manhã em Porto Alegre e quando a gente terminou, ao meio-dia, eram 4 horas da tarde em Barcelona, e eles começaram lá e a gente ficou trocando fotos e vídeos todo o tempo. Gente, isso é muito legal. Não é? Então, o nosso trajeto era o Distrito Criativo, chegamos a entrar na Farrapos, imagina, que é uma coisa que o porto-alegrense não conhece e de repente um artista lá de Barcelona está vendo o que ele está fazendo. Não, e tem existe, um bairro que tem uma série de problemas, não sei se, não quero cometer equívocos, tá? Mas talvez tenha um preconceito muito grande ainda com o bairro. Existe, sem dúvida, né? Ele tem os seus problemas. E o projeto quer resgatar isso também. O que nós fazemos é assim, a gente... Você sabe, tem muitos projetos em Porto Alegre que vêm de cima para baixo, né? Projetos que são lançados de uma maneira fantástica, isso vai mudar Porto Alegre. E o que acontece é que as coisas não se realizam. Uma exceção é a Orla agora, se você pensar. E Concordo. qual é a filosofia do Distrito C? É de baixo para cima. Não é uma associação que vai pedir ajuda, que vai, por favor, façam isso, façam aquilo, mas é o que nós que estamos aqui podemos fazer por esse território e para melhorar a cidade. Então a gente faz coisas muito pequenas, mas são coisas que vão se acumulando pouco a pouco e que no final nós já temos 5 anos de trabalho. Então a gente fez, apareceu um exemplo de um evento nosso que foi o Walking Gallery, o projeto Tamparte, do Bira. Que é do Bira, né? Que é espetacular. Mas tu viu, as pessoas são todas legais e todas estão aqui do lado e todas são vizinhas. E o que acontece? A partir do Distrito Criativo, as pessoas começam a se conhecer e começam a trabalhar em conjunto. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que é fundamental. O mundo é colaborativo? Exatamente. A nossa... a gente mundo, acha ou pelo assim, menos teremos que ser cada vez mais. Eu acho assim, existe momentos de colaboração, entende? Então, eu vou dar um exemplo de uma coisa tão legal que aconteceu nesse ano, que foi a criação do Dia C, que é o maior evento do Distrito Criativo. O Dia C, na verdade, que acabou sendo um dia, 24 horas, com 47 atividades em 35 locais diferentes do Distrito C, que somadas dão 240 horas, ele nasceu organicamente. Ele não nasceu porque eu decidi ou que alguém decidiu, mas foi assim, nesse nosso fórum, que a gente está sempre conversando sobre tudo, um lugar, a Galeria Hipotética disse que ia fazer aniversário dia 17, estava convidando as pessoas. Aí outro lugar, que é o Espaço 373, disse que coincidência, também é o nosso aniversário. Vamos fazer uma coisa em conjunto? Que legal. E aí, de 2 foram 3, 5, 10, 35. A união faz a força, fizeram, literalmente. Né? E surgiu assim, não tinha nome, se inventou nome, não tinha logo, se inventou logo, e no final assim foi um sucesso, sabe? Teve tudo que é tipo de atividade de música, pintura, exposição, shows em todos os lugares. E me diz uma coisa, para entrar em contato, existe... Tá, tu falou que são convidados, né, as pessoas, mas assim, para as pessoas conhecerem... Então, o legal do Instituto Criativo é que ele está sempre aberto, entendeu? Ele está funcionando agora Funciona nesse 24 horas por dia. Não, 24 horas não, porque as pessoas têm que dormir, né? Tem que dormir. Mas assim, em horário comercial, mas também nos sábados e domingos, porque tem lugares como o Espaço 373, o Gravador Pub, que é um lugar super legal também. Esse eu vi matéria no jornal, é uma coisa absurda, né? É uma coisa linda o Gravador.
E eles estão sempre abertos nos finais de semana. No site, é só procurar, tem o site que é Distrito Criativo, ou Distrito C, tem o Facebook, a gente também tem a agenda Distrito C no Facebook, que a gente procura colocar tudo o que está acontecendo, mas é muita coisa, é impressionante. Todo dia tem coisa acontecendo. E tu é o cabeça do negócio? A minha empresa faz esse tipo de projeto, né? Então, a minha proposta para eles foi fazer um trabalho de 5 anos, a gente está terminando esse trabalho agora, e a gente conseguiu alcançar essa meta. E uma outra coisa importante do Distrito Criativo é que, em vez das pessoas que fazem parte do Distrito Criativo assim, dialogarem individualmente, a gente dialoga como um grupo de 100. Claro. Então tem um peso muito maior para todas as outras instâncias, né? Então tem uma série de outros projetos em Porto Alegre que são importantes também, que estão acontecendo, e o Distrito C é um agente nesses outros projetos que são maiores ainda, entende? Então é uma maneira de vincular aquele pequeno artista que às vezes se sente sozinho ali pintando com um grupo maior e com toda a cidade. Que legal, assim, a gente já está quase acabando a entrevista, podia ficar falando aqui tempão contigo, e eu acho que é legal essa coisa do artista, porque eu sou artista, né, então eu fico muito sozinho no escritório mesmo, né, a gente tem muito que conversar fora daqui, assim, porque realmente eu acho que a gente tem que agregar cada vez mais, tem que chamar gente, sabe, gente bacana, gente que quer fazer a diferença. Eu acho que o trabalho de vocês... E nós temos qualidade, não nos falta qualidade. Eu acho que é isso, né, se nivela por muito alto, né, então parabéns. Obrigado. Jorge. Muito obrigado pela presença. A gente está indo para o intervalo, depois a gente volta para falar com a Rafaela, que é mais Porto Alegre, é um projeto maravilhoso. Já voltamos, tá, pessoal?